Bom dia, meu irmão, minha irmã. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Está animado, está animada para prosseguirmos estudando a palavra de Deus? Eu espero que sim, porque é bom, gostoso estudar a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia. Nós estamos aqui no livro de Gênesis, do pastor Vinícius Couto. Então, estamos entrando na lição número 2, que vai falar sobre a criação. Assunto esse que causa algumas polêmicas, algumas dúvidas. Nós vemos até mesmo governos falando a respeito deste assunto. Vamos falar de muitas coisas interessantes, teorias, criacionismo, evolucionismo. Nós vamos falar do deísmo, do teísmo aberto. Nós vamos falar de diversas coisas aqui, do arianismo também, Coisas muito interessantes. Esse capítulo 2 aqui está muito interessante. Você leia em nome do Senhor Jesus, E se houver interesse, faça suas pesquisas para conhecer um pouco mais. Nós estamos aqui baseados em Gênesis capítulo 1, desde o versículo 1 até o versículo de número 31. E é bom que a gente fale sobre isso, porque este assunto, ele é um assunto do nosso dia a dia. Os nossos filhos, netos, vão para a escola e eu me lembro quando criança, nós estudávamos as teorias, Nós estudamos o darwinismo, o evolucionismo, o criacionismo, mas chegaram alguns governos que começaram a retirar o criacionismo do currículo das crianças, E a gente precisa conhecer todas essas coisas e podermos falar, irmãos, conversar abertamente, porque isso tange também na nossa fé, certo? E aí nós vamos conversar de algumas coisas muito interessantes, Uma das coisas que eu quero falar aqui para vocês é que existem algumas coisas, ou existiram algumas coisas, que não estão na Bíblia. Existem várias coisas que não estão na Bíblia. Por quê? Porque nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem um personagem central e um assunto primordial. O personagem central é Jesus. E o assunto primordial da Bíblia é a redenção humana, é a salvação dos homens. Portanto, tem algumas coisas que Deus, através do seu Espírito, ele não colocou na Bíblia, porque não havia interesse, Uma das coisas, por exemplo, são os dinossauros. Os dinossauros efetivamente existiram, existem aí os fósseis deles, porém não estão na Bíblia, não estão aqui relatados na Bíblia. E existem respostas para tudo isso, como uma dessas que eu acabei de dar para você, É óbvio que nós vamos ver aqui na página 2, no tópico 2, as etapas da criação, que não citam algumas coisas, como os dinossauros mesmo, nessa etapa, Mas existem teorias e existem também essa certeza de que se Deus omitiu, não era interessante, não era importante, como Deus também não detalhou, meus amigos e irmãos, a criação de insetos e tudo mais que existem. Mas tudo isso é secundário, é como se diz, o ditado, é discutir o sexo dos anjos, Coisas que não têm a necessidade, ok? Mas então vamos falar da criação. Aqui, o autor, na página 16, ele fala muito interessantemente a respeito de uma teoria chamada gap. Gap, que significa uma lacuna, um tempo, um hiato de tempo, que é uma teoria muito interessante. Eu acho essa teoria muito interessante. Agora, entenda bem, hein? Estamos falando de uma teoria, Uma teoria é algo que não pode se provar, mas ela é realmente muito interessante e ela começa a se tornar mais interessante ainda conforme a gente vai estudando a Bíblia e as línguas originais da Bíblia. Bom, a teoria Gap, ela fala a respeito
de um hiato de tempo inimaginável, que pode ser de bilhões de anos, que acontece entre o versículo 1 e o versículo 2 de Gênesis, que ali há um hiato muito grande, diz essa teoria. Porque quando nós começamos aqui a ler, e nós vemos lá, por exemplo, na aula passada, falando sobre o termo Bereshit, que significa no princípio, certo? Ou seja, no princípio, quando nada existia, Bereshit, é isso que Bereshit significa, quando nada existia, somente Deus, né? Porque Deus, ele é Deus, ele não foi criado, né? Foi ele que criou todas as coisas. E quando fala que Bereshit, no princípio, é quando Deus ele vai iniciar a sua obra criativa. Então diz aqui, ó, no princípio, quando nada existia, criou Deus os céus e a terra. Só que aqui, quando passa para o versículo 2, há um porém. Diz, porém, a terra estava ou se tornou sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E olha bem o que diz aqui. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Já existia água, já existia uma terra que estava sem forma, vazia. Ou seja, o versículo 2 de Gênesis, ele descreve um ambiente de caos, certo? Um ambiente de caos. Então, quando a gente começa a pesquisar, algumas coisas às vezes começam a fazer sentido, né? Mas continuo dizendo que é uma teoria, não estou falando que é uma verdade absoluta. Você pode pensar de outra forma, né? Nós só estamos passando aqui algum conhecimento teórico, né? E aí, então nós já vimos Bereshit, né? Bereshit, no princípio. Mas aqui há o primeiro verbo da Bíblia, que está escrito aqui no versículo 1. No princípio, criou Deus. Criou. Ou seja, o primeiro verbo, a primeira ação que aparece na Bíblia, ela parte de Deus, certo? Ou seja, Deus aqui está mostrando que Ele é a fonte de toda a ação do universo. E o verbo criou aqui, o verbo criar no grego utilizado aqui, é o verbo bará. Chama-se bará este verbo, que significa criar, moldar, dar forma. Existem 4 verbos no hebraico, usados na Bíblia, né, que podem ser traduzidos por criar. É o verbo bará, é o verbo assá, é o verbo yatsá e o verbo caná. Muito bem. Todos estes, eles significam criar. Só que bará, ele tem uma diferença muito grande. Bará, ele é exclusivamente ligado a Deus, ou seja, uma criação divina. Os outros verbos assá, yatsá e caná, eles podem ser usados como uma criação divina, mas também como uma criação humana. Aqui foi usado o verbo exclusivo de ação divina, como fonte divina, o verbo bará. Ou seja, ele sempre vai ter um sujeito e esse sujeito vai ser Deus. Portanto, aqui a Bíblia, ela começa a dizer, né, que o universo, tudo que existe, foi criado a partir de Deus, por Deus, certo? Ok? E é interessante também que o verbo bará, que ele é um verbo que tem origem divina, o verbo bará, ele tem um componente interessante, que é o verbo bará, criar do nada, que é o que no latim ex nihilo, que é criar do nada. Deus criou tudo do nada, ou pode ser uma criação de algo já pré-existente, de um material pré-existente, mas sempre como fonte
divina, ou fonte da criação, Deus. Por exemplo, aqui está dizendo que Deus criou os céus e a terra da sua palavra, certo? Do nada. Porém, o homem, ele foi criado de um material pré-existente, que foi o pó da terra, certo? Deus criou o pó da terra e do pó da terra criou o homem. Ou veja, foi uma ação direta de Deus, tá? Que criou este material pré-existente. Isso é importante também que se fale, né? Porque depois nós vamos falar das teorias darwinistas e tudo mais, da teoria da evolução, que sugere, né, uma criação não divina, mas sim uma evolução, certo? Ok? Bom, muito bem. Então, nós estamos falando aqui do verbo bará, que é criar do nada. Mas estamos falando também da teoria gap, deste hiato, né? Porque nos parece aqui que há um hiato de tempo, desde a criação, que Deus fez tudo, tudo perfeito, né? E no segundo versículo há um sistema de caos. Da onde que veio essa teoria gap? Quando você lê a Bíblia em Isaías, capítulo 45, versículo de número 18, é daí que sai esta teoria, porque lá diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, o Deus que formou os céus e a terra, que a fez e a estabeleceu, não criando a terra para ser um caos, ou para estar vazia, mas sim para estar habitada. E aqui o versículo 2, ele mostra uma situação de caos e de vazia. Então supõe-se que alguma coisa tenha acontecido entre o versículo 1 e o versículo 2, aonde houve uma destruição da criação perfeita de Deus. E sugere-se então, pelas palavras de Jesus, que ele diz assim: eis que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E quando nós olhamos Ezequiel, da formação, né, de Lúcifer, foi quando Deus criou as pedras preciosas, que também não estão aqui no relato da criação. Sugere então, meus irmãos, o que essa teoria gap? A teoria de que Deus criou tudo, criou os seres celestiais, os anjos, e houve o período probatório dos anjos no céu, aonde houve o motim de Lúcifer, né? E que eles foram julgados e precipitados na terra, que quando Jesus ele diz ali: eis que eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? E que esta queda de Satanás, que os cientistas colocam como um choque de um meteoro na Terra, dizimando todos os animais, os dinossauros, nada mais, nada menos foi do que Satanás, com 1/3 dos seus anjos, que caiu sobre a Terra e a transformou num caos e vazia, acabando com toda a vida na terra, inviabilizando a vida na terra, que é aqui então que entramos no versículo 2, que a terra está sem forma e vazia, a treva sobre a face do abismo, né? E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas, ok? Então, essa teoria gap é muito interessante, ela é interessante e ela responderia ao dizimar dos seres grandiosos como os dinossauros na Terra. Entendeu? Muito interessante essa teoria, não é verdade? Muito legal. Aí depois, aqui, então, nessa teoria gap, né? Depois vem aqui falando a respeito das etapas da criação. E aí nas etapas da criação, o autor aqui ele aborda a respeito dos dias, literais ou não, certo? Que também essa discussão é uma discussão secundária, certo? É uma discussão bastante secundária. Porém, ela é interessante de se falar.
A datação do carbono 14 ou carbono 12, ela mostra uma criação de bilhões de anos, certo? Que ela pode ser respondida pela teoria Gap, certo? Não é? Que ela pode ser respondida, né? Agora, efetivamente, a humanidade, pelo relato da criação de Deus, ele teria aproximadamente 4.000 anos. De 4 a 6.000 anos. O homem, a criação do homem, certo? E aqui pergunta, então, são literais ou não? Né? Bom, veja bem, eu acredito, eu posso dizer que seriam literais. Por quê? Eu penso. Porque quando Deus cria, por exemplo, as plantas, certo? E nas plantas a gente pensa, por exemplo, do ciclo da fotossíntese. E o ciclo da fotossíntese, ela precisa ter um ciclo de vida de 24 horas. Porque quando nós pensamos aqui e vemos que Deus, ele diz, houve noite, houve dia, né? Que Deus, ele já estava criando o ciclo da vida, né? Um ciclo de vida de 24 horas. Porque as plantas, por exemplo, se Deus criasse a planta e esse dia ele tivesse um sol de 1.000 anos, já inviabilizaria a criação das plantas. Porque ela não conseguiria chegar até o fim do dia para fazer agora o seu ciclo de fotossíntese ao contrário. Porque durante o dia, né, absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, e à noite o contrário, certo? Ela já morreria, inviabilizaria. Então, eu acredito que são dias literais. Mas quem acredita que não são literais também, amém. Porque Deus poderia fazer também com o seu poder com que tudo se mantivesse vivo, né? Que é também uma outra questão secundária. Aqui nós vemos que Deus, ele cria tudo, né? E o interessante de vermos na criação é que existe uma lógica para a criação. Que Deus vai criando as coisas de uma maneira que uma não inviabilize outra. E que haja condições de que esta criação que Deus fez, ela consiga prosseguir a vida. Porque Deus não criou para a morte. Deus criou tudo para a eternidade. Entendeu? Tudo para a eternidade. E quando nós vemos, então, o dizimar, a morte, por exemplo, dos animais que existiram, né? A morte, ela acontece através de Satanás, certo? Por causa do pecado, que iniciou-se com Satanás no céu, fazendo um motim para derrubar a Deus. O salário do pecado é a morte. E o pecado de Lúcifer trouxe a morte para a terra. E aí, quando ele tenta, né, essa criação de Deus, que é o homem, feito à sua imagem e semelhança, ele está usando exatamente a sua arma, que é a morte. Entendeu? Então, são teorias muito interessantes. E a gente vai aqui, então, falando sobre esta sequência criativa de Deus, que Deus, ele cria na perspectiva da eternidade, certo? Da santidade, né? De que tenha vida e vida eterna. Deus criou tudo para a vida eterna. Só que, obviamente, nós vemos que o pecado, ele vem destruir todas estas coisas, ok? Muito bem. E aí, então, nós vemos aqui, chegamos na questão do Criador e da criação, né? O Criador e a criação. Aqui, o pastor Vinícius Couto, ele fala um pouco sobre um dos nomes de Deus, que é Elohim. Elohim é um nome, efetivamente, no plural. Sim, né? É um nome que termina com S. É Deus. Deus é um nome plural, né? Por exemplo, qual é o plural de lápis? Lápis. Eu tenho um lápis, eu tenho 3 lápis, e não 3 lápises, certo? A palavra Elohim, ela traz no seu bojo, na sua conceituação de Deus Todo-Poderoso, mas como uma unidade plural,
que é o Deus Trino, é um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, certo? Que nós vemos ali na criação do homem, quando Deus fala, façamos o homem a nossa, tudo no plural, né? Façamos, nós, né? Primeira pessoa do plural, o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Elohim significa isso. Mas não significa que Deus, que são três deuses, é um único Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Nós sabemos disso, certo? Só que nestas discussões de criação, da criação, melhor dizendo, apareceram muitas heresias que estão presentes até hoje, tá? No bojo da igreja, né? Da igreja, vamos dizer assim, né? E a grande heresia que apareceu, que existe até hoje, é a heresia ariana, o arianismo, né? Que sustenta a Igreja Testemunha de Jeová. A Testemunha de Jeová se fundamenta em cima do arianismo e os unicistas também. Porque os Testemunhas de Jeová são unicistas e existe um ramo da igreja, como a Igreja Voz da Verdade, que é uma igreja unicista, certo? E a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isto, certo? O que foi essa visão ariana, o arianismo? O arianismo nada mais foi do que uma visão acerca de Cristo, de Jesus Cristo, que foi uma visão antitrinitária, certo? Que foi sustentada, ela foi esquematizada, ela foi criada por esse Ário, que foi um presbítero cristão de Alexandria. Ele viveu no século IV, no ano 319. O que Ário dizia? Ele negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus, o Pai, entre Deus Pai. Ou seja, o que é a consubstancialidade? Eles serem da mesma substância, os igualando, colocando Jesus como Deus. E Ário negava que Jesus fosse Deus, certo? O igualando a Deus Pai, concebendo que Jesus, ele era um ser pré-existente criado, certo? As Testemunhas de Jeová falam a mesma coisa, né? Que Jesus é uma criatura. Deixa eu mostrar para você mais um livro, tá? Olha, esse livro aqui, Os Documentos da Igreja Cristã, isso aqui é um clássico da teologia, fantástico. Neste livro aqui estão todos os documentos da igreja cristã que foram trocados desde que foi fechado o cânon do Novo Testamento. Aqui na página 83 deste livro, fala de uma carta que Ário, aqui está o relato da carta, que Ário, né, o presbítero de Alexandria, mandou para um amigo dele, Eusébio, que era bispo na Nicomédia, certo? E aqui, olha, eu quero só falar para você a respeito de um parágrafo dessa carta de Ário ao seu grande amigo Eusébio, né, que também era bispo, só que em outro lugar, na Nicomédia. Tá? Essa carta aqui, então, ele escreve assim: Eusébio, nós não podemos dar ouvidos nem mesmo pensar em debelar algumas heresias sem que nos ameacem com 1000 mortes. Nós pensamos, ele está falando aqui, eu e você, Ário, pensamos e afirmamos, como temos pensado, e continuaremos a ensinar assim, que o Filho, Jesus, não é unigênito com o Pai. E nem participa absolutamente como unigênito com o Pai. E nem derivou da substância do Pai. Mas ele derivou, olha só o pensamento de Ário, mas ele derivou da sua própria vontade. Caramba, ele mesmo se criou, Ário diz aqui. E da sua própria vontade e da sua própria decisão. Ele passa a existir depois dos tempos, né?
como um Deus, né? Mas antes de ter sido gerado ou criado ou nomeado ou estabelecido, ele não existia, pois ele não era unigênito com o Pai. Meu papai, né? Essa heresia de Ário, né, o levou à excomunhão. Só que essa heresia ainda está presente, como você viu, até os dias de hoje. E é por isso que precisa se tomar cuidado, né? Porque muitas igrejas, elas se fundamentam em cima dessas heresias. E tem outras aqui para a gente conversar. E essa heresia de Ário, ele foi condenado, meus irmãos, no ano de 325, no Concílio de Nicéia. E ele foi exilado numa outra terra. Só que ele deixou o amigo Eusébio aqui. E Eusébio, ele enrola Constantino, o imperador Constantino, e consegue trazer de volta Ário do seu exílio. E por fim, no ano 335, né, Ário é excomungado da igreja e acabou, e por fim. Então, olha aí, ó, você está vendo? Deste assunto, a criação, né, é um assunto importantíssimo, porque neste assunto estão relacionados outros assuntos muito importantes, ok? Por exemplo, a questão do criacionismo e do evolucionismo. O evolucionismo é uma teoria do biólogo Charles Darwin, que viveu no século XIX, ele nasceu em 1809, né? E o livro até fala aqui quando que ele faleceu, vamos ver, em 1882, né? Então a gente vê uma teoria do século XIX, tá? Que esta teoria, ela encontrou apoio de um grupo chamado deísta. Nós já vamos ver quem são estes deístas, certo? Mas eram pessoas que eles queriam combater a fé. Nós vemos, por exemplo, Karl Marx, tá? Que é o pai do comunismo, certo? E Adolf Hitler, que é considerado um anticristo, que dizimou 6 milhões de judeus, certo? E aí nós vemos então entre estas pessoas que eram deístas, né? Que alavancaram esta teoria de Charles Darwin e trazem até hoje, meus irmãos, esta teoria. Então, quando nós vemos, por exemplo, num país de esquerda, que tem como pai da esquerda Karl Marx, nós só podemos esperar, irmãos, que eles queiram acabar com o criacionismo e colocar o evolucionismo. Nós vimos isso aqui no Brasil, enquanto o Brasil ele foi um país de esquerda, entende? Né? E aí a gente tem, então, que vai entendendo algumas coisas. Por quê, né, que eles querem tanto acabar com a fé? Exatamente por isso, porque eles são deístas. Agora, efetivamente, o que é deísta? Deísta, ele é diferente de ateu, de um ateísta. Ateísmo é aquele que não acredita em Deus. O deísta não. O deísta acredita em Deus. Acredita em Deus. Mas ele não se apega a nenhuma religião ou culto. Entendeu? Ele sabe, ele crê que Deus existe. Mas ele não está ligado a Deus, não tem relacionamento com Deus. Ele não faz parte de nenhuma religião, de nenhum culto. Este é o deísta, certo? Então a gente vê, por exemplo, aí, né, a própria Adolf Hitler, Karl Marx, eles acreditavam em Deus, certo? Mas não tinham relacionamento com ele. Deixa Deus aí, certo? E os deístas, o que eles diziam? Eles diziam que Deus, ele é um ser muito tirano, porque ele criou todas as coisas e se retirou do campo e deixa as coisas à sorte dos seres humanos, tá? E ele não se envolve na história da humanidade, certo? O deísta, ele pensa assim. O teísta, o teísmo é diferente. O teísta é aquele que crê na existência de Deus, crê que Deus criou todas as coisas. O deísta é evolucionista, tá? O deísta
é evolucionista também. O teísta, não. Ele crê que Deus originou o universo e que Deus interfere ativamente nos efeitos da Terra, nos eventos da Terra. Acredita nas revelações e concorda com todas as afirmações da Bíblia. Nós somos teístas, ok? Nós somos teístas. Nós acreditamos que Deus criou todas as coisas e se envolve ativamente. Por isso que nós oramos. O deísta, ele vai orar para quê? Entendeu? Se Deus ele não se envolve, para que oração? E aí que nós começamos a entender muito pensamento dentro da igreja. Para que eu vou orar? Deus é onisciente, sabe todas as coisas. Entendeu? É um pensamento deísta. E aqui então a gente começa a conversar com algumas coisas interessantíssimas, irmãos. Interessantíssimas, né? Então, esse é o teísmo. Ah, mas aí, meu irmão, tem uma mistura que pegou muita força, principalmente no Brasil, e não vou citar aqui, mas com pastores famosos no Brasil, que estão na mídia, no Brasil, na televisão, certo? Que é o teísmo aberto, que é uma mistura de teísmo e deísmo. O teísmo aberto, ele erroneamente, tá? Ele nega a onisciência de Deus. O que ele diz, né? Ele fala sobre os eventos futuros. As pessoas que propuseram o teísmo aberto ou que são adeptas ao teísmo aberto advogam que o futuro não está completamente definido, certo? Não está completamente definido. E que Deus ainda definirá o futuro, certo? Ou deixa que os homens definam. Deus, ele está junto com os homens, mas não se mete com o futuro dos homens. Esse é o teísmo aberto, certo? A palavra de Deus, ele diz assim, que muitas coisas aos homens são impossíveis, mas para com Deus tudo é possível. E isso destrói o teísmo aberto. Quando alguns dizem que Deus não vai se meter em algumas coisas que é para você fazer. Naquilo que você tem que fazer, Deus não mexerá uma palha. É o lema dos teístas abertos. Só que a palavra de Deus, Jesus, ele disse, eu estarei convosco até a consumação dos séculos, não vos deixarei sozinhos. É óbvio que nós temos a responsabilidade humana de fazermos as nossas coisas, mas Deus sempre nos ajuda e sempre nos leva por um caminho correto da vontade dele, ok? Então a gente tem que tomar cuidado. Você está vendo como esse assunto é importante demais, né? E nós precisamos tomar alguns cuidados, né? E aí hoje então a gente conseguiu falar a respeito da criação, de algumas heresias e de alguns pensamentos, né, que não são construtivos para o Evangelho e não têm apoio bíblico. Porém, aqui, meu irmão, eu estou falando de algumas coisas, né? E nem todas elas você precisa pensar assim, né? Porque alguém já disse, né, que naquilo que é principal nós temos unidade, né? Se eu não me engano, foi Finney que falou isso. Nós temos unidade. Mas nos assuntos secundários, nós temos não unidade, mas nós temos... sumiu a palavra da minha cabeça, desculpe, né? Mas nós aceitamos, tá? A ideia daquilo que é secundário de outras pessoas, desde que não seja uma heresia. Amém, meus irmãos? Bom, muito bem. Chegamos aqui ao fim da segunda lição. Eu espero que você tenha gostado, né, desse nosso assunto, desse nosso papo, dessa nossa conversa. Mas eu peço, leia seu livro. Leia. Não deixe de ler o seu livro, né? E aí, quiser fazer as suas pesquisas, faça também, vai ser muito bom em nome do Senhor Jesus.
Nós nos encontraremos semana que vem aqui, domingo, com o próximo assunto do nosso livro. Amém? Você não pegou seu livro ainda? Está lá na igreja. Pega lá com a irmã Joana. Segunda, terça, quinta ou sexta, das 9 às 2 da tarde. Deus te abençoe, em nome de Jesus.